E a quem está em casa também, graças a Deus, os nossos cultos têm sido transmitidos. Então, a você que está em casa nos assistindo, que o Senhor também fale com você, aí onde você estiver, assim como essa unção coletiva está recaindo sobre nós. Eu desejo, em nome de Jesus, que você que está nos assistindo também receba uma porção celestial. Amém? Não temos hoje convidados, vejo tanto o rostinho, mas não temos o papel, Raquel. Raquel, obrigado. Obrigado, minha querida. Está desculpado. Aleluia. E aqui hoje nós temos, para honra e glória do Senhor, a oportunidade de estarmos na companhia da Geni, da Josi, do Akira, do Miki e da Fátima. Tá certo, Miki? É assim mesmo? Pronunciei correto? Sejam muito bem-vindos a vocês. Né? Não sei se existem mais convidados aqui. Se você não estiver na lista, seja também a você muito bem-vindo. Eu digo sempre, pessoas ferem, mas... Ministérios ferem, mas... E como eu sempre digo, a você que nos visita hoje, é a primeira vez que está ouvindo, nós estamos aqui em terra estrangeira com o anseio de sermos uma rede de apoio para aqueles que estão distantes da família. De todo modo, infelizmente, não estamos isentos de feri-lo, de machucá-lo, mas aprendi com Cristo que o melhor lugar para nós sermos curados é o lugar onde fomos feridos. Amém? Quer liberar perdão para aquela pessoa que te feriu? Esse é o lugar que você vai encontrar paz e cura. E é assim que a gente começa este último culto de 2025, onde a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Nós temos ceia, nós temos a cantata, mas eu quero meditar rapidamente num texto que falou ao meu coração, que é o livro de Êxodo. Eu vou me atentar especificamente no capítulo 12. E Êxodo narra a saída do povo das mãos de Faraó para a liberdade, correto? E o capítulo 12, ele fala necessariamente, não necessariamente, mas resumindo o capítulo 12, a gente vai ler junto, fala da 10ª praga. Então, a partir da 10ª praga em diante, é onde, né, existe ali alguns mandamentos do Senhor sendo colocados, né? O Pessá, que é a Páscoa, é instaurado, há ali uma orientação de Deus para com o povo, antes de seguirem para a jornada que lhe é escabida. E a gente vai ler tudo isso junto. Fiz um resumão aqui. E na semana passada, até vou voltar um pouquinho, a Raquel me deu um papelzinho que eu não li e deixei para ler hoje, que também era um visitante. E estava escrito assim, ó, o nome do visitante, Jesus. Aí está o número de telefone, ela colocou céu. Não revelei antes, mas estou presente em todos os cultos e células. E hoje vim anunciar que este lugar é minha morada e estarei presente em todos os cultos e células. E onde vocês levarem a minha presença, ali eu estarei. E ainda deixou escrito assim, eu amo vocês. Amém? É o nosso de honra, né? E que assim seja, que as nossas reuniões possam ter a presença de Deus. Do contrário, não faz sentido nos reunirmos em nome dele. Amém? Então, eu vou pedir para o Márcio abrir. É uma leitura que eu vou fazer rápida, porque ela é longa. E nós temos pouco tempo. Então, vamos lá. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade de que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum.
Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra, na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Durante os 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramo de ísopo e molhem-no com o sangue. Usando o ísopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer. Pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenham abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Eu vou parar por aqui, o capítulo é mais extenso, e aí eu vou tentar fazer um resumo, de maneira simples, trazendo a ideia nas minhas palavras. Eu quero lembrar que nesse momento o povo estava como escravos no Egito por 430 anos. Amém? Então vamos lá, vamos contextualizar isso. 430 anos. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, neste ano de 2025, o Brasil fez 525 anos de história. Amém?
Não sou nenhum bom matemático. A proclamação da República veio em 1822, então são 203 anos de proclamação da República. Douglas, que viagem doida é essa? Estava lendo e veio falar do Brasil. Eu quero te perguntar sobre a história do Brasil. Eu quero que você traga para mim um pouquinho da história do Brasil. Então, o Brasil, antes de ser descoberto, em 1500, né, que é a fase do pré-descobrimento, então, aí de 1500 a 1822, o Brasil colônia, de 1822 a 1889 é o Brasil império, e a partir de 1889 o Brasil se torna, então, uma república federativa. Mas vamos lá, me fala um pouquinho do Brasil colônia. Está muito longe? Me fala um pouquinho do Brasil império. Ainda está longe? O que eu quero dizer é que este povo tinha a mesma dificuldade que você está tendo para falar da história do seu país, ele teria também a mesma dificuldade de falar da história da sua nação, de uma geração que servia a um Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eram escravos que estavam num lugar onde já não tinham mais na sua vida história. E eu quero partir desse pressuposto porque esse texto fala muito comigo e a gente vai identificar isso. Deus, ele traz uma identidade antes, né, de criar um memorial. Então, como assim uma identidade? Eu falei que no capítulo 12 nós temos aqui a narrativa da 10ª praga. Foram 10 pragas que assolaram o Egito. Então, já que nós temos essa dificuldade de retroceder e falar da história da gente, Deus estava criando para aquele momento um memorial. A memória que eles teriam dali em diante. Então, eles estavam tendo ali, né, reforçada a identidade deles. Cara, 9 pragas até aqui aconteceu e nada aconteceu comigo, que creio no Senhor. Então, a identidade estava sendo restaurada e o Egito estava vendo isso. Faraó estava vendo isso. A gente está sofrendo, mas o povo que Moisés está vindo aqui representar, não. E aí, então, vem essa narrativa, né, no capítulo 12, com muitas direções de Deus. Diga muitas. Então, Deus fala aqui, olha, vocês vão procurar aí um cordeiro, né, ele tem que ter 1 ano, tem que ser puro, tem que estar ok. Estou usando as minhas palavras, me permitam isso. Vocês vão ter que sacrificar, vocês vão ter que pegar o sangue, né, e passar nos umbrais, nos batentes e no umbral da sua porta. Vocês não podem estar fora da casa de vocês nesta noite. Sabe? Olha, vocês têm que comer, aqui é dito muito, pão sem fermento. Né? Aquele que comer fermento por esses dias será eliminado de Israel. Está dizendo, não importa se você é crente, se você não for obediente, você vai ser eliminado junto com o povo. Então, Deus está dando uma identidade e está trazendo para eles um memorial. A partir de agora, sabe, esquece o calendário que vocês conhecem. É esse o mês que se inicia na vida de vocês. Sabe? Então é muito fácil nós olharmos para 2026 como um calendário, como uma data que sai do dia 31 de dezembro de 2025 para dia 1º de janeiro de 2026. Então, Deus, antes de mais nada, eu quero trazer isso para a nossa vida. Ele marca, ele traz um memorial. Isso aqui é um marco, é um início. Não tem a ver com aquela história que vocês não se lembram mais, mas tem a ver com a história que você está vivendo. O que o Senhor está fazendo para vocês agora. E aí, então, eles tinham a direção de, se eu pegasse um cordeiro maiorzinho, isso aqui é demais para mim e para a Fernanda. Vamos chamar alguém para comer com a gente. Alguém que possa dividir dessa comunhão. Então, as famílias se reuniam, aquele que tinha um animal maior, trazia mais pessoas. Olha só, vocês não vão comer ela crua, não. Não vão comer ela cozida, não. Vocês vão assar inteiro. E vocês vão comer inteiro. E
Se sobrar alguma coisa, aí vocês têm que ofertar e queimar. Queimar para que não haja sobras. E aí, enquanto eu lia isso falou muito comigo. Deus fala para que o ser humano leve um sacrifício a Ele, coma Ele todo, tire o sangue, passe nos umbrais, reparta isso. E aí isso falou ao meu coração o seguinte: primeiro, toda provisão que o Senhor traz, ela está atrelada ao sacrifício que você faz. Então, o sacrifício daquele animal que estava sendo feito por aquelas pessoas era a mesma provisão que eles teriam de alimento e de proteção. Então, não comece 2026, quero trazer uma ideia daquilo que era para Páscoa, para a realidade de hoje, da gente, e para sempre. Porque ele está falando, isso aqui tem que ser feito para sempre. É óbvio que a gente, sim, já comemorou a Páscoa. Mas eu quero falar que o seu ano não comece como um calendário, mas com princípios. Com obediência ao Senhor. Sabe? Fazendo aquilo que o Senhor tem pedido sempre. Então a gente, não adianta a gente fazer planos para 2025 e a gente faz 2026 e a gente faz muitos, mas eles estarem, afastados da obediência de Deus. Irmão, se você tem plano que não tem Deus envolvido, reveja seus planos. O ano ainda não acabou, dá tempo. Então eu volto. A provisão de Deus está atrelada ao seu sacrifício. Ali era um animal. O que você tem sacrificado a Deus? É muito ruim vir em cultos, é muito ruim em células. É muito pouco tempo que a gente passa junto como igreja. É pouquíssimo, Mas o sacrifício que fazemos a Deus, ele está atrelado à provisão de Deus. Seja o comer, seja o ser protegido de um juízo, seja, todas as necessidades que temos, ela está provida no sacrifício que fazemos ao Senhor. E nós temos que sacrificar vontades às vezes, para estar na presença de Deus. E para Santa Cruz é lícito, para São Francisco é lícito, e para Lequitar é lícito. Mas às vezes é um sacrifício. Poxa, eu gosto de viajar, mas, eu perdi meu final de semana por conta da igreja, dos cultos. Qual tem sido o seu sacrifício ao Senhor? Porque a sua provisão está diretamente atrelada a Ele. Amém? Vamos lá. Eu vou pegar aqui rapidamente a ideia desse capítulo, para tentar ser sucinto e concluir tudo. Então vamos lá. Dos versos 1 e 2, a gente vê aqui que Deus está falando que esse mês será para vocês o principal dos meses. Deus está definindo o calendário de Israel. Antes de libertar o povo fisicamente, Deus organizou o tempo na vida deles. A libertação começa quando Deus muda a forma como você mede o tempo. O passado deixa de ser referência e a história começa. Então, versos 1 e 2. Versos de 3 a 6, a escolha do cordeiro, separado com antecedência. Cada família deve escolher um cordeiro, macho, sem defeito, separado, dias antes do sacrifício. A libertação não é improvisada. Há preparo, espera, observação. Deus ensina o povo a discernir antes de agir. O que vai salvar precisa ser examinado. Dos versos 7 a 13, fala do sangue nos umbrais das portas. O sangue do cordeiro é colocado nos batentes, na porta das casas, para que quando o juízo passe, as casas marcadas sejam preservadas. A tradução está sofrendo. Amém. Então, estou falando do sangue. Não, olha só, as casas marcadas serão preservadas. Não tem a ver com o valor da casa, não tem a ver com, a elite da família que ali reside. Tem a ver com a obediência e a instrução divina. Nós estamos falando de um símbolo que hoje a gente vai falar. O sangue. O sangue de um cordeiro, que os homens separavam. Vamos lá. Dos versos 14 a 20... Eu não terminei, Estou falando do sangue. O livramento não acontece na rua, acontece dentro das casas marcadas.
Deus não poupou o Egito inteiro, ele distinguiu aqueles que estavam debaixo da obediência. Dos versos 14 a 20, está falando da instituição da festa e do pão sem. Então, nós já falamos do sangue, nós vamos falar do fermento já já. Quero pegar esses símbolos e trazer para a nossa vida. Deus ordena que esse dia seja lembrado todos os anos e celebrado como um estatuto perpétuo. E que seja retirado o fermento. E aqui, meu irmão, eu fui atrás, Deus, o fermento ele está sendo retirado por um motivo. E que simbologia o fermento tem diante de ti? Para que fosse retirado, para que fosse, uma preocupação tão grande ao ponto de alguns versículos se pareceram repetitivos. Enquanto nós líamos, parecia que nós estávamos relendo algo que já havia sido lido. E Deus estava falando com veemência, através de Moisés. O povo que comer fermento será retirado da terra de Israel. Ou seja, havia um castigo. Então, por que o fermento, nesse aspecto, é um castigo? E aí, olhando, pesquisando, tive sim que ir atrás do nosso GPT querido. GPT, ajuda aí. E aí ficou claro para mim, quando eu consegui conciliar algumas passagens e a ideia do fermento. E aí está dizendo aqui, libertação sem memória se perde. Então, estava sendo feito um memorial, o povo estava vendo o que Deus estava fazendo. Fermento simboliza contaminação, atraso, mistura. E tudo isso tem uma simbologia que é ainda maior. O fermento pode representar uma mentalidade equivocada em relação à palavra. O fermento pode representar a maneira com a qual nós reagimos diante da palavra. O fermento ele pode representar a sua incredulidade em relação à palavra. O fermento ele pode representar um orgulho espiritual, pessoas orgulhosas, pessoas intratáveis, sabe? O fermento pode representar ciclos repetitivos na sua vida. O Senhor não quer te levar para uma direção nova, se antes que você abra mão de algumas dessas coisas. O Senhor quer que você não traga fermento. Limpa a sua casa. Afasta tudo. Símbolos. Sangue. Nós estamos falando do fermento. O sangue veio para proteger. E o fermento veio para ser retirado. Posso continuar? A partir dos versos 21, de 21 a 23, Moisés transmite instruções ao povo. O povo recebe uma ordem clara, para ninguém sair da casa naquela noite. E é interessante perceber que, vocês vão comer prontos para irem embora. Então estejam vestidos, estejam calçados, estejam preparados. Obediência também é saber quando não sair, quando não reagir, quando esperar. Deus antecipa uma pergunta. A gente viu ali. Então, quando os filhos perguntarem o que isso significa, tá? A partir do verso 24 a 27. E aqui eu coloquei, é uma pedagogia para as gerações futuras. E olha só que interessante, Quando os filhos perguntarem o que significa essa festa, o que significa tudo que a gente está vivendo, sabe? A fé ela não é herdada por tradição. Ela deve ser explicada com significado. Meu irmão, você se lembra que depois que o povo saiu do Egito, os mais velhos não adentraram a terra prometida? Então a preocupação era de Deus, seus filhos precisam entender o motivo pelo qual estão saindo daqui. E aqueles que não entraram foram aqueles que levaram fermento. Mas havia uma direção, Deus estava preocupado, porque Deus conhece o nosso coração, o meu, o seu, Deus sabe das nossas intenções, Deus sabe, Deus conhece você, conhece a mim, não é verdade? Então a preocupação de Deus já não era mais com aquele
povo mais velho. Preocupação de Deus, seus filhos vão perguntar, eles precisam entender. Então, meu irmão, se você tem carregado fermento, faça na vida do seu filho algo diferente. Se você ainda insiste em trazer fermento, e eu espero que não tragamos mais, mas que na vida do seu filho você possa construir uma história. Porque essa geração que Deus estava preocupado é a geração que alcançou Canaã. Amém? A partir do verso 29, que nós não lemos, vem a 10ª praga e derrota, o faraó, que é a morte dos primogênitos. Todos sabiam disso? 10ª praga, as 10 pragas que assolaram o Egito. Então, o primogênito do Egito morre, o faraó finalmente cede, sabe? Aquele que oprimia o povo, acaba, então, permitindo que o povo vá embora. E aí é dito, declarado, meu irmão, Moisés, pega seu povo e vaza. E aí, a partir do verso 34, o povo sai com pressa, mas sai com provisão. Eles saem sem o fermento, mas saem carregando prata, ouro, seus animais. O povo não saiu do Egito fugido debaixo de humilhação. O povo saiu do Egito debaixo das bênçãos celestiais. E onde eu quero chegar, trazendo esse texto e nessa manhã de Santa Ceia, e olhando para 2026 como um alvo de todos nós, é que essa palavra falou comigo, marcou meu coração, porque foi interessante perceber que a Santa Ceia e que o povo de Deus é sempre nutrido espiritualmente antes de uma jornada. Deus não tirou o povo de qualquer jeito. Deus pôs o povo na mesa. Você vai comer. E aí você vai para o seu destino. E a Santa Ceia foi Jesus colocando os 12. Você vai comer. Aqui está o meu corpo, aqui está meu sangue. Mas você vai ter depois uma jornada pela frente. Toda jornada traz consigo a sua própria provisão. Irmão, não importa se você está em dificuldade, se você está vivendo uma jornada, a provisão de Deus já foi posta. Deus não despede ninguém sem antes alimentar espiritualmente. O ano de 2026 não pode chegar para as nossas vidas só como um calendário. O Senhor está nos alimentando hoje, nos trazendo à mesa para falar, a partir de agora, o ano novo está com a minha provisão, com a minha direção. Seja obediente. E o que é lindo é que naquela época o sangue era nos umbrais, na porta, que representa, um lugar de passagem também. Mas a aliança do Senhor neste tempo é com o sangue, que foi vertido na cruz do madeiro e que nós, em toda a ceia, temos a oportunidade de pôr para dentro. Não é só uma porta. É o tabernáculo por completo. O sangue hoje, ele nos lava, ele nos limpa, ele nos purifica, mas ele faz parte da gente. A Igreja Católica diz que os elementos da ceia, eles são transubstanciais. O pão, ele se torna a carne de fato de Cristo. Não creio dessa maneira, são símbolos. Mas, meu irmão, espiritualmente é exatamente isso que acontece. Espiritualmente, é de fato nós nos conectarmos em uma aliança que tem que ser trazida em memória dele, é o que ele diz. Fazer isso em memória de mim. E nós vamos ceiar nessa manhã. E daqui 2 semanas nós vamos entrar numa nova jornada. Mas existem direções específicas sendo trazidas para hoje. Deus quer a sua obediência.
a casa era um lugar tão importante que aquele que estivesse fora daquele ambiente seria tomado pelo juízo de Deus. Meus irmãos, consegue entender a importância da igreja na sua vida? É nesse ambiente que o sangue difere o povo de Deus daqueles que não são. Então a casa é importantíssima. A mesa é importantíssimo. Não são só símbolos. É o cuidado de Deus na minha e na sua vida. Sabe? A provisão de Deus, ela antecede, sabe, o deserto. Você pode não estar vendo nada. Não existe provisão lá. Mas a provisão já está aqui te acompanhando. A provisão já existe. Cristo, sabe, Ele em sua maravilhosa graça veio, sabe, para nos provir em todas as coisas. Estou passando por uma dificuldade financeira, meu irmão. Cristo vai te provir em todas as coisas. A sua dificuldade agora, ela já está acompanhada de direções, de orientações, sabe, mas de provisão também. E é lindo perceber que a mesa, ela continua sendo um lugar que sempre vai nos preparar para algo. E não poderia ser diferente 2025 terminarmos sem estarmos à mesa juntos. E eu volto a te lembrar de que aqui, neste lugar, a mesa é para todos. Eu volto a dizer que, sabe, em respeito a tantas igrejas que determinam quem ceia ou quem não ceia, sabe? Se você congrega em um lugar, olha, eu não posso ceiar porque eu não dizimo, eu não posso ceiar porque está tudo bem, respeite a doutrina deste ambiente, seja submisso a ela. Mas o que eu quero te dizer é, eu quero te encorajar a você sair do seu lugar e sim, pegar o seu cálice e o seu pão. Sabe por quê? Porque isso é para a memória de Cristo. Mas e aqueles que, sabe, comerem indignamente? Meu irmão, isso abre um leque para a gente entrar em tantas outras áreas, mas estou preocupado com o relógio, mas vou tentar, sabe, ser sucinto nisso. Paulo, quando fala, né, da ceia, ele está exortando pessoas que pegavam talvez o seu cordeiro, colocavam à sua mesa e se fartavam sem se preocupar com aquele que não tinha, ou tinha menos, sabe? Então Paulo está falando para as pessoas não se, sabe, embebedarem, para as pessoas comerem em comunhão, para não fazer sozinho, sabe? Porque se é para você ter uma mentalidade distorcida, faz na sua casa e só vem para cá. Sabe, Paulo está falando que aqueles que não têm esse discernimento são aqueles que têm que pensar para não comer de maneira inadequada. Eu acredito que todos aqui creem em Jesus. Amém? Eu quero acreditar dessa maneira. Você está dentro de uma igreja. Sabe? E se você crê em Jesus, meu irmão, em memória dele, você tem que estar à mesa. Eu creio nisso. Sabe? Eu creio que existe poder para que cada vez mais, sabe, diante desse ambiente, nós possamos, sabe, se conectar de maneira ainda maior com o Espírito de Deus, com a visão que o Senhor quer que repartamos, sabe, com o discernimento que o Senhor tem para que nós possamos, sabe, ter as escamas dos nossos olhos caindo para um discernimento espiritual. Eu quero te dizer, 2026 já veio com a provisão, meu irmão. Sabe, os seus planos para 2026, se estiver debaixo de obediência, todos eles vão se realizar. Eu creio nisso. Não estou falando isso só para te motivar, não. Eu estou falando porque esse é o meu Deus, o seu Deus, aquele que não falha, nunca falhou, aquele que era, que é e que é de vir. Sabe, aquele que promete e cumpre. Sabe, ele não é filho do homem para que se arrependa. Não é homem para que minta. Esse é o Deus que você serve, meu irmão. Sabe? E eu quero também desmistificar algo.
Quando chegarmos num ambiente como esse, a gente tem que ter muita reverência por Deus. Mas não o coloque distante, porque Ele é Pai. Sabe, eu não sou pai, mas como filho, eu tenho muita reverência pelo meu pai. Mas eu gosto de ter liberdade com Ele. Gosto de estar à mesa, de ouvir as histórias dele, de contar as minhas. Eu tenho reverência pelo meu pai, mas isso não tem que me afastar dele, tem que me aproximar dele. E eu te peço em nome de Jesus, com reverência ao Senhor. Sabe, eu quero que você, nessa manhã, pense, olha, talvez nessa igreja, talvez você consiga participar de outros cultos, na Beária, que outras igrejas vão ter. Mas nesse ministério, daquele que você fez parte nesse ano de 2025, sabe, a nossa história, ela tem a sua digital aqui. Sabe, a gente chegou onde chegou porque existem muitas digitais juntas. Sabe, a gente chegou onde chegou, sabe, porque existe muita gente que não se importa de empilhar, desempilhar cadeira, de subir, de descer caixa, de limpar esse chão, só na água ser um produto, sabe? É muito amor à obra, sabe? É muito cuidado com aquilo que é de Deus. E eu quero agradecer você, porque se nós estamos falando, sabe, de uma projeção daquilo que nós estamos fazendo e queremos alcançar, isso tem a ver com você, mas tem que a ver com a nossa obediência também. Nós temos que continuar sendo obedientes a Deus. Meu irmão, que os fermentos sejam eliminados da sua vida. Para que em 2026 você esteja alinhado com o propósito de Deus. Não é o meu propósito, é o propósito do Senhor. Sabe? Eu quero te ajudar a encontrar o seu propósito. Não quero te trazer para dentro do meu. Eu quero que você encontre o seu. Quem foi reconciliado com Cristo? Poucas pessoas foram. Nós vamos orar para que você se reconcilie. Mas aquele que foi reconciliado, quero te dizer, Deus te deu o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Cristo para que possamos ajudar outros a se reconciliarem. Então, ainda tem as crianças, ainda tem a Santa Ceia. Acho que eu já vou pedir para trazerem as crianças para cá, para a gente fazer a cantata, para a gente cear junto. Mas, meu irmão, você consegue entender que o que o Senhor está tentando transmitir através da minha vida nessa manhã, sabe, é o que tem a ver com o sucesso da sua história? Sabe, eu sou apenas um instrumento para que o Senhor possa nessa manhã estar falando comigo e com você que existe um caminho de obediência a ser seguido. Sabe? Deus falou para aquele povo, olha, este é o mês que inicia tudo. Sabe? Então é como se ele estivesse dizendo, esse é o ano que inicia tudo. Sabe? Se você não conseguiu ver e pensar e trazer a sua história até aqui, o Senhor não quer que isso aconteça também. Ele está fazendo um memorial daquilo que Ele tem feito por esses dias. O que o Senhor fez na sua vida por esses dias? Você tem testemunho de que o Senhor tem feito por você nesses dias? Sabe, porque esse é o testemunho que te traz identidade e que te aponta para um futuro. E eu quero que, em nome de Jesus, o seu futuro em 2026 seja repleto das bênçãos e do cuidado do Senhor. Esse é o meu desejo, sabe? Meu coração arde para que nós sejamos uma igreja, sabe, que esteja alinhada com os valores do Senhor. Amém? Enquanto as crianças estão vindo, essa semana também aconteceu algo que foi um presente de Deus, né? Cuidar de Deus na minha vida e na da Fernanda. Eu vou até pedir perdão, porque vou falar de uma pessoa que é muito reservada. É uma pessoa, sabe, que ela
mostra o que a Bíblia diz, que a mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Uma pessoa que ajuda muitos, sabe, no secreto, não gosta de holofote. E essa pessoa esteve distante do seio da família. E voltou essa semana. É uma pessoa que viveu o cuidado de Deus por 2 meses. Que estava lá no Forte Jackson, na Carolina do Sul, servindo ao exército americano. E antes de ter a oportunidade de estar com ele e voltar com ele para a sua família, Deus ainda me presenteou com a oportunidade de sair do aeroporto. A Fernanda falou, vamos ver o que tem aqui perto para a gente talvez comer. Aí tá, olha, tem a livraria do Billy Graham. Eu falei, uau, vamos ver. Nossa, está a 9 milhas aqui do aeroporto. Inclusive, nós temos que pegar a Avenida Billy Graham. E aí a gente chegou na portaria daquele lugar e, olha, a primeira vez, não sabemos se precisa reservar, se não precisa. E aí já me sai um porteiro falando do amor de Deus. Pregando a palavra, o amor. A portaria de um lugar muito grande, uma propriedade enorme. E aí, depois de receber tanto o amor de Deus, e ele falar de Jesus, e ele falar do amor, aí ele falou, dirige aqui está o estacionamento lá embaixo, para. Você vai fazer o check-in lá. E aí chegamos para fazer o check-in, e as pessoas falando com amor, tudo cabeça branca, todos idosos. E aí, olha, sugiro então que você faça o tour primeiro pela biblioteca e depois finalize aqui na casa. Então, tudo aberto. E uma estrutura absurdamente grande. E alguns estudiosos ousam dizer que esse cara, Billy Graham, depois do apóstolo Paulo, foi o maior evangelista. Por certo, foi o maior evangelista desse século. E passeando por aquele ambiente temático, sabe? Que eles construíram a primeira tenda onde ele pregou lá em Los Angeles e depois para ambientes como, sabe, a Casa Branca e fotos. E é dito, sabe, aqui as paredes falam. E tanta história. E que legado aquele cara deixou. E é um ambiente que você entra e você é tomado por algo diferente. É uma atmosfera espiritual tão grande. Sabe? E muita tecnologia, como se fosse ele pregando. Ao término do passeio, é ele mesmo fazendo um apelo. E aí você sai e tem uma equipe que fala, posso orar por você? Tem alguma necessidade? Você quer aceitar Jesus? Sabe? Ou não, você tem alguma necessidade? Põe aqui. Aí tem uma salinha de oração, uma poltrona confortável. E aí vem alguém da equipe e ora por você. E esse legado que ele fez, sabe, é óbvio, salva suas devidas proporções. O que nós podemos fazer aqui na Bay Area? Sabe, para quem a gente tem falado de Jesus. Nós vamos entrar um ano de 2026 fazendo tantos planos. Mas quantas pessoas a gente pode trazer para os caminhos do Senhor nesse ano? Sabe, a gente pensa, talvez, em 2026 eu quero um carro maior, eu quero uma casa melhor. Não existe pecado nisso. Mas será que o Senhor não nos está trazendo uma orientação diferente? Sabe, eu estou te colocando à mesa, te preparando para uma jornada, sabe, de evangelismo. Nós somos capazes de deixarmos legado também. E o que eu aprendi com esse homem, sabe, lendo livros, mas ali foi uma coisa tão imersiva, sabe, e tudo que me levava a crer a gente tem que falar de Jesus. A gente tem que falar do amor de Deus. Em 2026 a gente vai, amém? Fernanda, pode posicionar as crianças aqui. E enquanto as crianças são posicionadas,
Quero dizer, Charles, você é muito bem-vindo de volta a esse ambiente. Sabe, você que está... Eu estava com saudade, talvez você não. Então, se você está com saudade, esteja, sabe, aproveitando esse tempo. Abrace, sabe, diga o quanto ele é importante, sabe. Obrigado pela experiência que você me proporcionar e assistir uma graduação, sabe, daquela que a gente vê em filmes e estar presente nesse ambiente, sabe, e perceber que até naquele ambiente Deus era proclamado. Até durante a graduação, os maiores do exército, os magistrados, não sei que nome dar a isso, estavam ali, orando e falando quanto Deus é grande, sabe, colocando a América debaixo do cuidado do Senhor. Nós precisamos falar de Deus. Eu termino esse ano, sabe, entendendo o quão é importante falarmos do amor do Senhor. Amém? Aleluia. Yeah.